É com grande satisfação que, através desse vídeo, venho participar do Congresso Interdisciplinar de Direitos Humanos, a edição de 2021. Meu nome é Joana Alice, sou graduanda em Direito pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, no campus de Chapecó, e eu faço parte do grupo de pesquisa sobre novas perspectivas da dignidade, da sociedade da informação, propriedade, bioética e liberdade científica, com a linha de pesquisa bioética e os limites da dignidade humana, que são liderados e orientados pela professora doutora Janaína Rexigel. E eu venho, por meio deste, trazer a apresentação do nosso artigo da nossa produção científica sobre telemedicina, perspectivas e análises da deficiência legislativa, que tem uma relação muito próxima com os direitos humanos e as pandemias, tendo em vista que nós estamos vivenciando um contexto pandêmico atual. Então, eu gostaria de trazer, neste momento, sobre o quanto, nos últimos anos, nós temos vivido, surpreendentemente, transformações tecnológicas. Atualmente, existem muitas comodidades, enfim, muitas transformações, muitos meios novos tecnológicos que têm surgido nos últimos anos e que têm transformado completamente as relações humanas. Essas ferramentas tecnológicas, elas têm alterado todo o contexto da vida do ser humano, tanto nas empresas quanto nas suas vidas pessoais, e inclusive é uma ferramenta que se tornou crucial diante da pandemia do Covid. Nos últimos tempos, nós tivemos então no último ano a pandemia causada pelo coronavírus. Essa pandemia ela acabou transformando também o relacionamento das pessoas, as relações humanas, e uma ferramenta que se tornou crucial e muito importante nesse tempo foi a tecnologia. E um ponto importante é a segurança, a dignidade humana e os direitos humanos nesse contexto. E uma das formas, um dos direitos fundamentais que existem hoje, que estão inclusive tutelados pela Constituição Federal, é o direito à saúde. E a telemedicina, ela se transformou nesses últimos tempos uma possibilidade de estar garantindo esse direito fundamental, principalmente na época do Covid, que foi necessário e que está sendo necessário esse distanciamento social para preservar a integridade dos seres humanos, para preservar a integridade dos profissionais da saúde, para preservar a integridade do ser humano, que é importante, e para proporcionar o acesso à saúde. Só que existe um ponto negativo nessa questão da telemedicina, é que ela foi regulamentada somente para acontecer em caráter excepcional, através de uma lei temporária, uma lei excepcional, ou seja, para acontecer durante o período da pandemia, pela Lei 13.979. Com relação a isso, nós podemos verificar, através da pandemia do Covid, que muitas transformações passaram a acontecer no mundo e que nós havíamos datado para longo prazo, mas que elas vieram acontecendo, elas se tornaram uma realidade prontamente, diante dessa pandemia, diante desse contexto, desse cenário pandêmico. Muitas transformações que nós pensávamos que iria ocorrer, que era algo futurista, na verdade, a pandemia veio para comprovar que já era uma realidade nas nossas vidas. E a telemedicina, ela veio para transformar as nossas ideias com relação a isso e os nossos ideais. Por quê? Porque hoje nós percebemos que a tecnologia ela faz parte da vida do ser humano. A tecnologia hoje, os aparelhos móveis, de acordo com dados, com alguns censos os últimos censos que foi em 2019, o aparelho móvel, o celular, tablet, todas essas modalidades de aparelhos móveis estão em 99% da população brasileira. Fora que o acesso à internet hoje, ele está em 75%, em torno de 75%, de acordo com os últimos censos. Isso significa 135 milhões de brasileiros. E hoje a tecnologia, ela faz parte das nossas vidas. Ela é crucial para muitas questões. E para a telemedicina ocorrer, ela necessita disso, é um fator preponderante a tecnologia. Tanto que a definição que nós podemos ter por telemedicina é o exercício da medicina mediado por tecnologias. E um desafio que nós temos no Brasil hoje é a falta de regulamentação, é a deficiência legislativa que impede e que traz uma insegurança com relação à telemedicina.
A deficiência legislativa, ela impede as vastas possibilidades que a telemedicina possui. Uma das possibilidades que são cruciais e que são importantes e que devem ser consideradas é a garantia do acesso à saúde. O acesso à saúde faz parte dos direitos humanos e da preservação da dignidade humana. Devido à extensão territorial do Brasil, como ele é um dos maiores no mundo em extensão e em população, a telemedicina ela traz muitas vantagens. Devido a essa extensão territorial, nós sabemos que o Brasil hoje tem pessoas em algumas regiões que realmente estão em situação de vulnerabilidade, que têm essa dificuldade de acesso à saúde. Também nós sabemos que existem, por exemplo, uma densidade demográfica de médicos em relação aos habitantes que é muito pequena, ela é escassa. Nós sabemos hoje, de acordo com alguns censos e estudos, que a cada 1.000 habitantes na região norte e nordeste do Brasil há um médico, ou seja, o fluxo é muito grande, a carga de trabalho desses profissionais da saúde é muito grande. Também existe uma falta de especialidades para essas pessoas, falta de especialistas, o que sobrecarrega todo o sistema de saúde, sistema público e também o sistema privado. Ademais, também é importante a gente considerar que existem pessoas que necessitam de cuidado paliativo, de um acompanhamento. Existem também pessoas que elas podem ter, devido à globalização, à tecnologia que media isso, existem pessoas que conseguem ter, existe a possibilidade das pessoas terem contato com especialidades, inclusive até fora do Brasil. Mas a única desvantagem que existe, que tem causado essa morosidade com relação à telemedicina, é essa deficiência legislativa. Existe uma deficiência legislativa muito grande, uma insegurança, uma instabilidade jurídica com relação a isso. E nós percebemos que podemos ter uma eficácia grande, podemos ter uma vasta gama de possibilidades com relação à telemedicina, que ela não precisa somente ficar nesse período pandêmico, que ela pode ser estendida, ser ampliada, ser desenvolvida para atender os interesses da população e também para dar uma dignidade maior para as pessoas, para elas terem um acesso maior e pleno à saúde, que isso estaria cumprindo com a nossa Constituição Federal, com os direitos fundamentais, com a dignidade humana, com os direitos humanos. Nós sabemos, com relação à legislação que tem a ver com a telemedicina, que nós tivemos até hoje somente algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina. Essas resoluções elas sempre tiveram um caráter muito superficial. A telemedicina ela começou a ser formulada, as suas regulamentações, em meados de 2002, mas foi muito superficialmente. Não chegou a expor o que fazia parte da telemedicina, não chegou a ter um teor mais detalhado. Somente foi previsto algumas responsabilidades médicas de um modo superficial. Depois disso, entre 2018 e 2019, tivemos uma resolução número 2227, que ela teve um teor mais detalhado, mas infelizmente ela não chegou a ter sua vigência de fato. E somente depois, com a resolução 2228, ela voltou ao mesmo caráter anterior, superficial e sem riqueza de detalhes que pudesse dar essa segurança. E agora, nesse período de pandemia do coronavírus, nós tivemos a Lei 13.989, de 2020, que ela trouxe a telemedicina como caráter excepcional. E depois ficou sob a responsabilidade do Conselho Federal de Medicina para estar trazendo uma solução para isso. E nós sabemos, e nós podemos concluir, que devido a essa deficiência legislativa, devido a essa instabilidade jurídica, não tem possibilidades de crescimento, não tem maiores oportunidades para a telemedicina, não existem flexibilizações. Tendo em vista todo o território do Brasil e todo o nosso estudo, toda a nossa produção científica, nós podemos concluir que a telemedicina seria um meio muito significativo para poder propiciar o acesso à saúde por todas as pessoas, inclusive um acesso mais justo, mais pleno e que pudesse atender as necessidades do Sistema Único de Saúde, do sistema público, do sistema privado, não sobrecarregando os profissionais da saúde, não sobrecarregando todo o sistema de saúde e podendo ter uma logística diferenciada e revolucionária que pudesse trazer para toda a população o direito de ter esse acesso à saúde, um acesso pleno,
responsável e de qualidade, que ele pode ser atingido através da telemedicina, que ele pode ser atingido através da tecnologia e que pode trazer essa possibilidade de garantir o respeito à dignidade humana e aos direitos humanos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui expondo a nossa produção científica e agradecer a minha orientadora Janaína Rexigel por ter me proporcionado e ter me auxiliado na construção da minha produção. Muito obrigada